Shalom! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é Emily Mello e é um prazer imenso estar compartilhando a palavra mais uma vez com você. Eu fiz uma chamadinha no meu Instagram falando sobre a intimidade do Senhor e critérios que Deus usa para compartilhar o coração dele com as pessoas. Na verdade, hoje nós não vamos falar apenas sobre isso. Nós vamos falar sobre intimidade, sobre comunhão com Deus e sobre o desejo ardente de Deus de ter comunhão conosco. É difícil até de acreditar que Deus espera ter comunhão conosco. Ele anela por isso, por intermédio do seu Espírito. É tão estranho a gente pensar na divindade e pensar um Deus que quer tanto se relacionar com os seres humanos, mas é exatamente isso que acontece. Já vou te pedir para você deixar o seu joinha aí, curte por favor, se lembrar de alguém, compartilha este vídeo e se inscreve no canal, porque essas três ações, elas fazem com que a palavra de Deus chegue mais longe e eu conto com você. Como eu costumo falar isso e é a verdade, eu estou aqui por obediência. Eu amo ensinar a palavra de Deus, mas a internet não é o meu forte. Eu gosto de estar em contato com as pessoas, mas quando eu penso que muitas pessoas, assim como eu, sou abençoada na minha casa quando eu ouço uma palavra que vai de encontro ao meu coração, e quando o Espírito Santo toca no meu coração e me faz pensar nisso, você pode estar sendo o alvo desta palavra nessa tarde, nessa noite, nesta manhã que você está assistindo esse vídeo. Então, não pense duas vezes em compartilhar. Compartilha com 1, 2, 3, 7 pessoas. Amém? Compartilhe nos seus grupos de família e permita que pessoas sejam abençoadas. Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu estava no culto da igreja, em comunhão com os irmãos, no meio do louvor, e eu tive uma visão. Eu tive uma visão de uma criança que acabou de ganhar um brinquedo. E ela se empolga com o brinquedo dela. E ela começa a brincar com aquele brinquedo. Os pais se alegram vendo ela brincar com aquele brinquedo e deixa ela brincando. Depois olham ela de longe, brincando com o brinquedo. Ela é extremamente entretida. Em algum certo momento, a mãe dela chama. Toda essa visão eu tive por discernimento. É como se passasse um filme e eu soubesse o que estivesse acontecendo na minha mente. Eu sabia, quando eu tenho uma visão assim aleatória, vem a imagem de alguma coisa, ainda mais dentro de um contexto espiritual, onde a presença de Deus foi invocada, eu sei que Deus está tentando comunicar algo ao meu espírito. E aí eu vi a mãe daquela criança a chamando para ter a refeição, como se fosse para almoçar. E aquela criança não atentava para a voz da mãe. E a mãe chamava mais energicamente, a criança não atentava para a voz da mãe. Aí a mãe vai até a criança e começa a ter aquela fala de para de brincar, está na hora de almoçar. E a criança entretida com aquele brinquedo, até que a mãe é obrigada a tirar o brinquedo da criança para que ela almoce. E a mãe estava sendo ruim com aquela criança, não, ela já tinha brincado um tempo com aquele brinquedo. Mas a mãe, por causa do cuidado e do zelo com a vida dela, precisou intervir para que aquela criança se alimentasse, se nutrisse. Depois eu tive uma outra visão naquele mesmo período de tempo. Uma criança que o pai, com muita expectativa, pede para ela abrir um brinquedo que ele preparou, que sabia na mente dele que em algum momento aquela criança quis aquele brinquedo. Por algum motivo, aquela criança estava chorosa e não queria sair do colo do pai. E não quis abrir o brinquedo.
E o pai, muito desapontado com toda a expectativa que criou em torno daquele presente para aquela criança, ele consola a criança no colo dele, mas se entristece. E eu quero ler um texto, dois textos que falam de coisas antagônicas. Uma vai falar sobre como ser como criança. E o outro vai falar para nós um pouco, vai nos chamar a atenção para a maturidade. E nós vamos discorrer essa pequena reflexão a respeito disso. Eu quero que você coloque no teu coração que nós estamos falando sobre intimidade, conexão com Deus. Como nos comportar diante do Deus Criador que nos criou e nos redimiu para voltarmos a ter relacionamento com Ele. A Bíblia diz assim em Mateus 18: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. A mesma passagem bíblica, eu acabei de ler a Nova Almeida atualizada, a versão Nova Almeida atualizada. Agora eu vou ler a nova versão internacional do mesmo texto. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Guarde isso no seu coração. Jesus chama a atenção dos discípulos, porque os discípulos, eles sempre queriam estar do lado de Jesus. E eles sempre questionavam Jesus, eles tinham intenções de reinar ao lado de Jesus. Não que isso não seja válido e não seja genuinamente correto, reinar ao lado de Cristo e por meio de Cristo. Mas Jesus chamou a atenção para a questão do coração. Você precisa se converter, se tornar, se voltar a ser como criança ou se humilhar, está relacionado a eu voltar a minha mente, analisar os meus pensamentos, analisar o meu coração, as minhas intenções e as minhas motivações e ver se há pureza. Por isso que Jesus disse, se humilhar, a palavra humilde vem de você ser submisso ao ponto de se sujeitar a alguém, a outrem. Ou seja, uma criança, ela é totalmente dependente de pais, de adultos, da direção de um adulto. E ela precisa da instrução o tempo inteiro. E Jesus disse, se vocês não tornarem seu coração puro como de uma criança, a criança, uma das coisas, eu estava meditando nisso, nessa palavra que Deus compartilhou comigo, uma das coisas que faz ela ser pura é a ignorância dela, a ausência de excesso de conhecimento, pelas experiências e pela ausência de experiências. Quanto mais a criança vai experimentando o mundo, infelizmente, o mundo que é dotado de erro e de pecados, porque o mundo natural jaz no maligno, ele está morto no maligno. Só há vida no espírito e só há vida por meio da palavra e do temor ao Senhor. Só há vida por meio de Jesus Cristo e do seu espírito.
E o mundo jaz no maligno. As crianças naturalmente nascem com a sua natureza caída e elas aprendem o erro. A carne delas, dos aspectos que nós somos feitos é carne. E até as crianças, elas vão ficando maliciosas com o tempo, com a vivência. Elas não têm a intenção de nos irritar e elas não têm uma motivação, uma ambição egoísta quando elas querem satisfazer os seus próprios desejos. Porque os desejos delas, quando elas são crianças, são naturais. Elas genuinamente querem comer, então elas choram. Elas genuinamente querem afeto, então elas fazem tudo para conseguir aquela atenção, aquele afeto. Elas genuinamente precisam de cuidado. E para se desenvolverem emocionalmente, precisam de toda uma atenção. E elas não fazem isso com motivações incorretas. Mas, na medida que elas vão se desenvolvendo, elas vão descobrindo que determinados estímulos trazem prazer para elas. Um doce, uma comida específica, ou a fala de alguém gera um prazer. E aí elas começam a reivindicar e são capazes de fazer qualquer coisa para ter aquele prazer que elas querem. E como o mundo, eu estou usando o mundo, as mídias, os apelos que são feitos por meio das mídias, e como o mundo estimula os olhos da criança, os apetites da criança, por causa do mundo capitalista que nós estamos envolvidos. O que acontece? A malícia começa a se desenvolver dentro dela, e ela começa a se envolver com a lei do comércio, com a lei do marketing, e ela é atraída pelos olhos, e ela reivindica para si aquele prazer satisfeito, e reivindica não importa o preço, né? Seja a insistência, crianças são capazes de roubar, de pegar o que não é delas, sem pagar, por causa de um desejo. E aí elas precisam aprender os valores morais do céu. Quando Jesus disse que o nosso coração deve ser como de uma criança, não está falando de ser ignorante e de agir de maneira inconsciente, inconsequente, sem pensar no outro, que crianças naturalmente são egocêntricas. Mas está falando daquela pureza da ignorância, aquela pureza que não faz as coisas porque quer satisfazer a si mesmo. A pureza de uma criança livre. Tem coisa mais linda do que uma criança? Nós estamos refletindo, ok? Então eu tô colocando todas as possibilidades que a gente vê para que o teu coração não se feche, muito pelo contrário, ele se abra para as possibilidades do que Jesus está falando, do que a palavra está falando e até onde nós vamos chegar. A coisa mais linda é uma criança em contato com a natureza, descobrindo a borboleta, os insetos, ela não tem medo de nada. É tão lindo ver a ausência de medo numa criança. Nós colocamos medo nas crianças por causa das experiências que nós tivemos com insetos, com bichos. Crianças não têm medo de bichos peçonhentos, nem de bichos maiores. Elas são curiosas por natureza. A beleza é essa beleza. Quando a experiência, uma má experiência, ainda não te tocou e você quer conhecer, você quer experimentar as coisas sem malícia dentro de você. E Jesus estava falando a respeito disso. Tenha um coração humilde, pronto para aprender como de uma criança. Tenha um coração humilde, pronto para descobrir o mundo como de uma criança. É assim que você deve herdar o reino dos céus. Deve ter o desejo de experimentá-lo, ser curioso a respeito dele, e se alegrar quando você experimentar tudo que o reino dos céus e a presença de Deus tem. Você já viu uma criança no colo de um pai ou de uma mãe dormindo? Ou uma criança sendo consolada por um pai e uma mãe ao ponto de pegar no sono?
Você já viu uma criança, qualquer coisa que acontece com ela é pro colo dos pais que ela vai. E eu acredito que nesse aspecto de pureza e de dependência, Jesus está nos chamando atenção, porque essa dependência, essa pureza, para descobrir o mundo com o coração curioso e não malicioso e não ambicioso, e essa dependência paternal de uma autoridade para todas as coisas, absolutamente para todas as coisas, ter esse coração que depende de Deus, para receber dele, do menor ao maior milagre. Eu acho que Jesus queria que nos chamar a atenção para isso. Lá no Salmo 25, nós vamos ler do verso 12 até o 15. Diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Davi, que escreveu esse salmo, ele era experimentado em guerras. Nós estamos falando nada menos que o maior rei de Israel, o maior rei guerreiro de Israel. Salomão foi um grande rei, reinou com sabedoria. Davi foi um grande rei, conquistou reinos em nome de Israel, venceu muitas guerras. E as vitórias, que foram muitas, que Davi teve, se devia ao temor que ele tinha do Senhor. Ao você estudar a vida de Davi, você vê que muitos princípios espirituais, ele de maneira nenhuma cabulava por temer ao Senhor. E foi por as falhas que Davi teve na vida dele, que não foram poucas, também foi por estar sem o temor presente do Senhor em sua vida. Então o que vemos é que o temor do Senhor, a Bíblia diz lá no primeiro livro de Provérbios, que inclusive é o livro que Salomão escreveu, filho de Davi. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí nós vamos para um outro extremo, a maturidade. Só a maturidade traz o temor do Senhor. Uma criança, ela nunca vai de maneira consciente fazer uma coisa. Ela repete as coisas por causa da instrução que ela recebeu. Só que um adulto, depois de receber inúmeras vezes a mesma instrução, ele usa o livre-arbítrio dele. Guarda esta palavra, livre-arbítrio, vontade própria, usar o teu poder de decisão. Isso é uma chave para você entender níveis de comunhão com Deus que você pode atingir. Eu uso o meu livre-arbítrio para escolher dar um tempo para me conectar a Deus, dar o meu tempo, a minha devoção, o meu coração, as minhas emoções, prestar atenção, ler a palavra de Deus, aquietar a minha alma e aguçar os meus ouvidos e a minha percepção espiritual para me conectar a Deus. Isso se chama consciência espiritual. Só os adultos têm consciência espiritual. Só os adultos têm discernimento espiritual. Algumas crianças têm até sensibilidade espiritual. Elas até veem o mundo espiritual, têm experiências com o mundo das trevas e com o mundo espiritual da luz. Mas elas não têm discernimento do que está acontecendo. Alguém precisa explicar para ela. Um adulto não. Um adulto, por meio do conhecimento, ele tem discernimento daquela experiência que ele está tendo. E ele tem um ouvido mais apto a ter o discernimento, a ouvir e compreender
Se Deus fala algo muito profundo com uma criança, a não ser que Deus abra o entendimento dela, dificilmente ela vai compreender o que aconteceu com ela. Ela vai voltar relatando, dando testemunho exatamente do que ela viu. Mas um adulto consegue explicar. E aí nós temos dois extremos. O extremo do conhecimento, da consciência, o livre-arbítrio entregue, e o outro extremo da ignorância, mas que traz a pureza. E eu vejo que cada vez mais Deus nos chama. Ontem mesmo, eu acho que foi ontem que eu estava compartilhando, Deus nos deu espírito de poder. Ele não nos deu mais um espírito de escravidão para a gente viver debaixo do espírito de medo que ronda a humanidade. Mas ele nos deu um espírito de poder, amor e ousadia. Poder, amor e equilíbrio, perdão. Poder, amor e equilíbrio. Em algumas versões está um espírito de ousadia, amor e moderação. Olha que tremendo. E é nesse meio do caminho que nós devemos buscar a Deus. E eu tô aqui só para te despertar. Esse canal chama Meli Melo 24 horas com Deus. Eu já vivi coisas intensas e incríveis na presença de Deus, no meu secreto com Deus. Coisas que eu toco no versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quantas partes da Bíblia, e até essa reflexão que eu estou trazendo com você, foi o Espírito Santo ministrando aos meus ouvidos de olho fechado, enquanto eu ouvia uma canção de adoração. Ou enquanto eu ouvia uma música instrumental, ou Deus fala muito comigo, tá vendo essa mata aqui atrás? Eu sou capaz de passar 1 hora olhando essa mata, borboletas passarem, pessoas passarem, passarinhos passarem por essa mata. Ela é a visão da sala da minha casa e eu dou glória a Deus por ela, porque eu me conecto com Deus por meio da natureza. E quando eu olho os passarinhos e ouço o som deles logo pela manhã, eu sou capaz de ficar muitos minutos olhando para ela e ouvindo Deus falar comigo sobre as minhas ansiedades, sobre os meus anseios, sobre as coisas que eu devo fazer. Quando eu fecho os olhos, eu tenho aquele vislumbre de ações que eu devo tomar e de comportamentos que eu devo ter e de coisas que eu devo voltar atrás e de coisas que eu ainda não fiz que eu devo fazer, porque eu entro num estado de quietude. Deus está nos chamando mais do que nunca nesses dias para ter um comportamento maduro. Como eu devo chegar na presença de Deus? Qual é o equilíbrio? Eu chego com pureza, falando a verdade, sem medo de ser castigado. Crianças só começam a ter medo de ser castigada depois de serem açoitadas. Se elas forem compreendidas todas as vezes que elas falarem a verdade para os pais delas, elas nunca terão medo de falar a verdade. É essa pureza que Deus está me chamando. Eu chego numa conversa sincera e pura com Ele, falando tudo que está no meu coração. Mas na hora de ouvir, eu aciono todo o conhecimento que eu tenho dele, tudo que eu sei dele. Eu preparo o meu ouvido para discernir a voz dele. Eu quero compreender o mundo espiritual. E aí eu falo, pode confiar em mim. Aí eu leio a palavra dele com uma fome de adulto. Coração de criança, mas entendimento de adulto. Coração de criança, pronto para ouvir, obedecer e me sujeitar. A criança não se sujeita de maneira consciente, o adulto sim. Aí vai aquele exemplo que Deus me levou que é digno de um outro áudio, e nós vamos falar numa próxima, o nosso próximo compartilhar vai ser sobre aqueles 2 exemplos que eu dei, ok? Que se enquadram aqui, e se o Espírito Santo já trouxe uma analogia no seu coração, glória a Deus, pode compartilhar aí nos comentários. Mas o nosso próximo vídeo eu vou dar exemplos práticos
sobre na nossa vida como deve ser aquilo ali, aquele brinquedo. O que tem a ver aquele brinquedo? O que tem a ver aquela mãe que chamou a criança daquela brincadeira? O que tem a ver aquele pai que deu um brinquedo e se decepcionou com o seu filho porque ele não quis o brinquedo? O que aquilo tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Então você aguarda que no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. E eu vou encerrar ficando com este equilíbrio que nós devemos ter. Buscar a Deus com o coração de criança, mas na hora de ler, prestar atenção no que Ele está falando e querer compreender com a mente de adulto. Eu uso todas as percepções, todas as experiências. Eu ouço Deus de maneira consciente e uso meu livre-arbítrio de maneira consciente para estar com Ele, no secreto, com Ele, em intimidade com Ele. E na intimidade vale tudo que você puder fazer para conectar, entrar em quietude na alma, aquietar os seus pensamentos, que ultimamente têm sido tão agitados ou têm sido tão negativos, adequar eles ao que a palavra diz e buscar ouvir a voz dele. Aqui ele fala, que lindo, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Qual caminho? Qualquer caminho que você precisar seguir, o Senhor está disponível para te instruir. Ele quer achar temor, consciência, humildade, pureza no seu coração. Amém? Eu vou fazer uma oração por mim, por você. Pai, do fundo do meu coração eu peço que por meio do teu Espírito Santo, que é o grande mestre, o Senhor vivifique, antes mesmo dos meus irmãos começarem a ouvir essa palavra, vivifica esta palavra neles. Trata mais profundo até do que você tratou comigo, papai. E em nome de Jesus, nos leva, Espírito Santo, a uma comunhão profunda com o Pai e com o Filho, de maneira que possamos viver uma vida real na tua presença, guiados pela tua vontade, prosperando em todos os nossos caminhos e glorificando o teu nome com as nossas próprias vidas, em nome de Jesus. Amém.